Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Cleber Paixão. Sou o Professor Cleber Paixão, teólogo e mestre em ciência da religião. Você está aqui no meu canal para nós divulgarmos boa teologia, teologia saudável. Lembrando, teologia que te afasta da igreja, teologia que te tira da igreja, que faz você brigar com o ministério, não é boa teologia, não é teologia saudável. Teologia saudável te faz mais humilde, mais crente, te leva em estado de adoração, de reverência, de temor ao Senhor e de viver em comunidade, em adoração junto com a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, peregrinando rumo à pátria última, que é aquela pátria escatológica maravilhosa, onde teremos corpos ressurretos e celebraremos uma eterna Eucaristia com Cristo. Dito isso, meus irmãos, dito isso, eu tenho alguns recados antes de hoje falarmos sobre uma coisa muito importante. Primeira coisa, a plataforma que eu trabalho no meu curso, ele está com algum problema ali, porque desde ontem teve que mudar, o dono mudou, né? O pacote lá de pagamento, que era de 3 em 3 meses, e aí foi feito um novo pacote, que é anual. E aí ele mandou o boleto para mim, aí eu paguei, foi uma bela de uma facada. Tá pago, Deus agrade de pagar. E já voltou ao ar. Só que aí teve que fazer um backup. E esses backups sempre tem algum problema. Então, se você é meu aluno, não esqueça de tentar acessar o curso. Deu errado, me chama no WhatsApp para me liberar o curso, fazer um resetar a senha ou fazer um novo acesso para você, criar um novo cadastro lá. Tá bom? Então, esses backups sempre dão um problema, não tem jeito. Mas aí me ajuda nessa questão. Outra coisa, meus irmãos, me ajuda a seguir lá o Instagram. Me segue aqui no YouTube, segue lá no Instagram. Eu ainda vou comprar uma lapela, Deus preparando, vou comprar uma lapela e vou fazer conteúdo lá no Instagram também. Vou entrar nesse mundo do Instagram. Eu não uso muito o Instagram, só para postar alguma coisa ali, uma bobeirinha, família, as coisas, mas eu vou usar também para divulgar boa teologia. Tá bom? Então me ajuda nessa questão aí em oração e me segue lá no Instagram, tá bom? E lá a gente vai logo logo fazer esse conteúdo. Outra coisa, meu curso até o final de janeiro ainda está em promoção. Meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, logo no começo, é o primeiro item na descrição. Me chama no WhatsApp que você terá essa promoção, ó, gente, valorzinho pequenininho até o final de janeiro. Quem é meu aluno sabe que está em promoção e quem comprou o curso esse mês ou final do ano passado sabe que a promoção está muito top. Tá bom? Então aproveitem para me chamar no WhatsApp. Dito isso, recados dados, eu tenho algum outro recado importante. E isso, infelizmente, foi triste, né? Muito triste. Eu quero das famílias enlutadas de acho que 6 irmãs, se eu não me engano, não tenho certeza, que vieram no culto no Brás e assistiram o culto, adoraram a Deus, ouviram a palavra e no meio do caminho Deus aprove levá-las, recolhê-las num acidente. Esse é o mistério da morte e é muito triste e as famílias devem estar muito tristes. Irmãos, vamos orar para essas famílias, para Deus consolar os corações e as servas de Deus que Deus levou já estão no braço do Senhor. Mas quem fica chora muito. É muito triste. Então vamos orar a Deus. Deus consolar a família. Então aqui do meu canal, meus sentimentos e a minha família está orando para que Deus, segundo a sua infinita misericórdia e bondade, console o coração de vocês. Como diz o apóstolo Paulo, o Deus de toda consolação vos console. Dito isso, se Deus permitir, eu acredito que sábado agora terá a reunião da mocidade no Brás. Depois de confirmar, é o irmão Cláudio do Jardim dos Impérios que vai, até preciso confirmar com ele, que vai atender. É um caro servo de Deus. Eu recomendo para a mocidade ir. É um caro servo de Deus, humilde, simples, mas tem o meu respeito. E tem não só o dom de Deus, mas também é um homem de muito conhecimento bíblico.
É um homem que expõe o texto bíblico. E também um homem de muito bons conselhos para a mocidade. Vai lá, gente, vocês não vão perder. Talvez eu vá com meu filho, talvez. Vamos ver, Deus preparar hoje que eu vou fazer um esforço para ir, tá bom? Então não percam o sábado agora, Reino Mocidade com o irmão Cláudio. E eu vou orar para que Deus abençoe essa mocidade, que Deus venha a ser glorificado, que a mocidade saia edificada. E parabéns para os irmãos do Brás ter chamado ele, tá? Deus abençoe vocês ter feito isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que bom. Eu fico feliz com isso. Dito isso, meus irmãos, eu percebo que na internet tem muita gente atacando o cristianismo com algumas questões. Uma delas eu vejo muito ateu e muito crítico do cristianismo atacando o cristianismo a questão de que Deus mandou matar mulheres e crianças, que Deus é um genocida. E esse papo tá muito, eu vejo muito ateu se gloriando com esse argumento. Eu vou ministrar uma aula hoje acadêmica, teológica, para que você tenha respaldo, para que você tenha ferramentas necessárias para se defender diante dessas acusações. Depois eu vou fazer uma outra aula sobre a ideia da escravidão na Bíblia. E aí, então, ou seja, são dois argumentos que os ateus fazem e se gabam e se acham muito. Mas vamos fazer sobre isso, tá bom? Então, fica aqui comigo. Se você gosta do conteúdo desse canal, curte ele, se inscreva no canal, dê seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas, deixe seu comentário positivo para que o vídeo seja engajado. E também, meus irmãos, compartilhe entre os amigos. Se aparecer a opção hypar, coloca como hypar para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para o próprio YouTube. E também, se você quiser ajudar ele financeiramente, seja membro do canal. Tá bom? Dito isso, bora lá? Vamos para mais uma aula para a glória de Deus. Opa, isso, tela pequenininha. Bora lá. A pergunta que não quer calar. Deus mandou matar mulheres e crianças na Bíblia? Mandou? Será? Como que funciona? Nós vamos fazer uma análise apologética à luz do pensamento de Paul Copan. Paul Copan é um grande teólogo e filósofo analítico. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Bora lá. Então, qual é o problema ético como ponto de partida? Essa é a introdução. Tem um problema ético sobre essa questão. Então, uma das objeções morais mais recorrentes contra o cristianismo bíblico concentra-se nas narrativas de guerra do Antigo Testamento, especialmente aquelas que descrevem a destruição dos povos cananeus. Textos como Deuteronômio 20, versículo 16 ou 18, e 1 Samuel 15 e 13 são frequentemente apresentados como evidências de que o Deus bíblico teria ordenado genocídio, incluindo a morte de mulheres e crianças. Então, esse é o argumento dos ateus, eles vêm sempre atacando o cristianismo, falando essas coisas, mas tem resposta para isso. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, qual é o contexto desse dilema? No debate contemporâneo, tais passagens são usadas tanto por críticos do teísmo quanto por leitores cristãos, profundamente desconfortáveis com a imagem de Deus que delas parece emergir. Então, isso aqui é muito importante para a gente pensar. Então, as passagens são usadas como críticos do teísmo, críticos do cristianismo, ou por leitores profundamente desconfortáveis com essas passagens. Como assim, professor Kleber? Eu vou dar um exemplo para você. O Ed Renekiewicz. O Ed Renekiewicz é esse pastor que quer ser amigo de todo mundo, ser bonzinho com todo mundo. E ele até mestre em ciência da religião, né? Ele se formou na mesma universidade que eu me formei. E ele não entra na cabeça dele um Deus bondoso permitir tais circunstâncias. Então esses textos ofendem ele, mesmo ele se dizendo ser cristão. Então ele não aceita essas passagens da Bíblia. Ele fala que essas passagens não são inspiradas por Deus. Então bora lá. Exigências acadêmicas. Do ponto de vista da apologética cristã, apologética é uma área da teologia que nós chamamos de defesa da fé, porque a apologia é defesa. Defesa da fé cristã. E da filosofia da religião, que é uma outra área
da filosofia cristã, filosofia da religião, ela trabalha com filosofia analítica, com argumentação, com tecnicidade, tá bom? Essas passagens não podem ser ignoradas, relativizadas de modo simplista ou tratadas apenas de forma devocional. De forma simplista é aquela ideia, irmão, de que, tá na Bíblia, eu creio, tá tudo certo. Se Deus mandou, tá tudo certo. Tá? Deus fez, ele faz o que ele quer. Isso não é uma resposta boa. Eu não posso tratar também só de forma devocional, extrair uma passagem bonita daquele texto para falar o meu coração. Falou o meu coração, mas não falou no coração mais de ninguém, só no meu. Então eu estou tratando o texto muito devocional, muito individualizado. Que esse é um problema do devocional. O devocional ele tem sua importância no contexto cristão, só que o devocional tem um perigo do devocional. O devocional te individualizar, te tira de comunidade. Porque nós devemos olhar o texto como comunidade, como igreja. Isso que é importante para a gente pensar. Então, qual a sua sugestão, Kleber? Fazer uma leitura devocional em coletivo. Em coletivo, fazer uma leitura devocional. Eu estou pensando seriamente em fazer de manhã, quando eu tiver uns tempo na semana, acordar de manhã, fazer um ao vivo no YouTube e fazer um devocional aqui com vocês. E aí eu faço um devocional coletivo, ou seja, não só para mim, mas para todos nós. Tá bom? Estou pensando seriamente. Elas exigem análise histórica, linguística, literária e ética rigorosa. Ou seja, existe uma análise histórica, linguística, tem que ter rigor nessa pesquisa. Não existe só devocional ou de forma simplista. Tá bom? Então bora lá. O dilema da obediência e da moralidade. A pergunta que para nós iniciarmos a discussão aqui, para nós pensarmos junto. Como introdução conceitual, podemos recordar o dilema ético apresentado em Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. Ainda que o contexto seja distinto, a pergunta subjacente é semelhante. Essa questão atravessa a tradição filosófica desde o dilema de Eutífron aos debates contemporâneos sobre ética divina. Desde o dilema Eutífron lá, o dilema filosófico, até os debates contemporâneos sobre ética divina. Aliás, tem um livro que foi lançado sobre ética divina da editora Ultimato, na área da filosofia da religião e da filosofia analítica. Eu comprei, preciso lê-lo. Eu comprei, tá aqui na minha biblioteca, minha coleção, só falta mais um livro da coleção, uma coleção fantástica sobre filosofia da religião. Dito isso, essa passagem de Gênesis é importante para nós abordarmos esse tema. Porque ali você tem também Deus mandando sacrificar Isaac. Mas Isaac não fez nada. Isaac era inocente. Deus pede um sacrifício do próprio filho. Como que funciona isso? Como colocar isso no debate? É uma pergunta que não quer calar. Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer, compreender o argumento central de Paul Copan sobre as guerras cananeias. Como que se situa essas guerras cananeias? Como que foi? Como que se deu? A gente precisa olhar tudo isso. Em segundo lugar, avaliar criticamente a acusação de genocídio à luz do contexto do Antigo Oriente Próximo. Você pegar o termo genocídio, e olhar para o Antigo Oriente Próximo, podemos fazer essa correlação? É possível? Em terceiro lugar, articular respostas apologéticas consistentes, sem recorrer ao fundamentalismo ou à negação do problema ético. Você não pode simplesmente negar que existe esse problema. Você não pode fazer isso. Não, eu vou negar que existe esse problema. Ou recorrer ao fundamentalismo. Não, foi Deus que mandou, tá tudo certo, acabou a discussão. Não é assim que a banda toca, né? E, em quarto lugar, dialogar com objeções filosóficas modernas de maneira respeitosa e intelectualmente honesta. Nós devemos ser intelectualmente honestos na nossa argumentação. E dialogar com essas objeções que são levantadas contra a fé cristã. São objeções honestas e merecem respostas honestas, seguindo a perspectiva de Francis Schaeffer. Né? Perguntas honestas merecem respostas honestas. Vamos lá?
Paul Copan, visão geral. Quem é Paul Copan? Quem é esse camarada? Paul Copan, filósofo e teólogo cristão, é uma das vozes contemporâneas mais influentes na defesa da ética do Antigo Testamento. Ele trabalha a questão da ética no Antigo Testamento. E as obras fundamentais, Is God Moral Monster? Deus é um monstro moral? Essa obra está traduzida em português. E Deus mandou o genocídio, realizar o genocídio. Essa obra também está em português. A primeira está na editora Sal Cultural e a segunda está na editora Vida Nova. Tá bom? Então, essas obras estão aí disponíveis para serem lidas. Ou seja, são obras acadêmicas e teológicas. Então, o cristianismo produziu teologia boa a respeito desse assunto. Ou seja, esse argumento que os ateus têm argumentos muito bons, pensamentos muito bons e humilha todo mundo, isso aí é uma fantasia da internet. Tese central de Copan. Como eu falei no vídeo passado, lembrando que eu não vou falar bonito, aqui eu não vou falar intelectualmente, aqui não é uma palestra para professores acadêmicos. Aqui em algum momento eu vou falar nós vai, nós volta, nós voltava, nós iria. Aqui é aula simples, mas você vai entender o conteúdo. Tem conteúdo a aula, mas de forma simples para que você não se perca, tá bom? Então só para deixar isso claro, para depois não ver o bobão aqui no comentário. Toma cuidado com a língua portuguesa, toma cuidado com a palavra tal, sabe? Tentar corrigir a gente. Então é bom deixar isso claro. A leitura, primeiro, tese central de Copan. Qual é a tese central do pensamento de Copan? Muitas leituras modernas desses textos são anacrônicas, desconsiderando o gênero literário, a retórica de guerra antiga e o contexto cultural na qual essas narrativas surgiram. Ou seja, essas narrativas de guerra surgiram num contexto cultural. Se eu não levar em conta isso, fica muito complicado o meu pensamento. E cometer anacronismo é fazer uma leitura moderna ou pós-moderna e aplicar a um texto antigo de 2, 3 mil anos atrás, do Antigo Oriente Próximo. É ser anacrônico e não entender o contexto daquele período. Tem que tomar muito cuidado. O Copan vai dizer, abre aspas, a leitura moderna dessas passagens frequentemente ignora como a linguagem de guerra funcionava no mundo antigo. Como que era essa linguagem de guerra no mundo antigo? Como que funcionava? Já parou para pensar? Já pesquisou sobre isso? Então tem que levar isso em conta também. Bora lá. Estrutura metodológica de análise. Como que nós vamos analisar metodologicamente essa questão? Para organizar a análise apologética das narrativas de guerra do Antigo Testamento, seguiremos um percurso sistemático em 3 etapas distintas, inspirados no próprio método interpretativo desenvolvido por Paul Copan em suas obras acadêmicas. Então, vamos seguir o pensamento do Copan e usando o método que ele usou. Em primeiro lugar, contextualização histórica. Olhar para a história, contexto histórico. Então vamos fazer uma análise do ambiente cultural e social do Antigo Oriente Próximo no século XIII a.C. Interpretação linguística e literária. Exame dos gêneros literários, convenções retóricas e padrões de linguagem hiperbólica. Existia um jeito de se falar daquele período. Existia um jeito de usar muita hipérbole, ou seja, exageros. Então, existiam também convenções retóricas. Como que funcionava esse ambiente? E vamos fazer uma avaliação ética e teológica. Reflexão sobre as implicações morais e teológicas à luz da revelação progressiva. Quem é meu aluno ou quem me acompanha aqui no canal do YouTube, sou adepto da ideia, como muitos teólogos são, de que houve uma revelação progressiva. Deus se deu a conhecer na história, porque a revelação é Deus se dando a conhecer, Deus se descortinando, se revelando na história, mas ele fez isso progressivamente e de forma plena na pessoa de Jesus de Nazaré, que é o máximo da revelação. Tudo que você precisa saber sobre salvação está em Jesus de Nazaré. Ele é o máximo da revelação. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias falou através do Filho, a qual constituiu o Senhor sobre tudo. Então, é nesse sentido, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, o mundo do Antigo Oriente Próximo.
Gente, quando nós falamos um mundo do Antigo Oriente Próximo, é aquela região ali, nós chamada região mesopotâmica, entre os rios Tigre e Eufrates, ou naquela região ali do Egito, do Rio Nilo, toda aquela grande região ali é chamada Oriente Próximo. E aquele antigo Oriente Próximo tinha um jeito de se escrever literatura, tinha um contexto cultural, tinha povos e pensava de um jeito, e nós precisamos analisar tudo isso. Então, o Copan insiste que os relatos bíblicos de conquistas devem ser lidos dentro do contexto do século XIII a.C., no ambiente cultural do Antigo Oriente Próximo. Esse contexto histórico é fundamental para uma interpretação adequada. Eu tendo a concordar com o Copan. Olhar tudo isso e não olhar o contexto. Tá lá, Deus mandou matar, mas você olhou o contexto? Como que funciona aquilo lá? Quando você fala, você olhou o contexto, percebe que todo ateu já não quer deixar você falar. Ele já não quer deixar você falar, ele começa com as ignorâncias dele, porque não tem humildade para ouvir o outro lado. Tem que ter humildade para ouvir o outro lado, né? Então vamos lá. Primeira, guerra constante. A guerra era uma realidade constante nas sociedades antigas, parte integral da vida política e social. Gente, guerra não era qualquer coisa de vez em quando. Não é de vez em quando que surgiu uma guerra. Era constante a guerra no Antigo Oriente Próximo. Fazia parte da vida social daqueles povos. Não só Israel, mas todos os povos viviam sempre em guerra, conquista de território. Fazia parte do jogo. Se você não entender que fazia parte do jogo a guerra, você nunca vai conseguir interpretar essas questões. Nunca. Nunca vai interpretar. Em segundo lugar, linguagem hiperbólica. Hipérbole, exagero. A linguagem militar era altamente hiperbólica, utilizando recursos retóricos de exagero para enfatizar vitórias. Então eles usavam muitas hipérboles nos textos, quando descreviam as guerras, para enfatizar a vitória, para dar ênfase à vitória. Então se exagerava muito nas falas, nas retóricas, nas narrativas sobre guerra. Quando você ia escrever sobre guerra, você exagerava-se muito. O escrito do Antigo Testamento não foge a essa ideia, não foge. Então tem um registro retórico. Relatos de vitória frequentemente descreviam destruição total, e mesmo quando os inimigos continuavam existindo. Eles invadiam o local, pegavam os inimigos prisioneiros, matavam algumas pessoas, mas quando eles iam descrever o registro, falava que todos os inimigos foram destruídos totalmente. Mas se você fosse olhar na realidade, tinha muita gente ainda viva. Então dizer que foi todo mundo destruído era um registro retórico. Não era necessariamente que todo o povo daquela nação inteira foi morta ou assassinada. E isso é importante para a gente pensar. Então quando a gente vê, e o Antigo Testamento não foge essa regra. Não foge, não foge. Os autores bíblicos também usaram de hipérbole, de exagero. Isso já é consenso acadêmico. Só que o ateu não quer ouvir. O ateu, quando você começa a relatar isso, ele quer já barrar você, ele não quer deixar você falar. Porque ele acha que o argumento dele é melhor. Isso é muito complicado. Evidências comparativas. Segundo interpretações acadêmicas predominantes, inscrições egípcias, hititas e assírias empregavam expressões como, abre aspas, aniquilamos todos, ou, abre aspas, ninguém sobreviveu, ainda que a evidência arqueológica mostra continuidade populacional. Copan argumenta que a Bíblia participa desse mesmo registro retórico. E eu concordo com isso. Você pegar a linguagem, os escritos dos egípcios, dos hititas, dos assírios, era invadimos tal nação e aniquilamos todo mundo. Ou ninguém sobreviveu, matamos todo mundo. Só que você vai olhar lá, os povos continuavam vivos. Eles só foram vencidos. Não houve aniquilação. E até o dia de hoje fazemos isso no dia a dia da nossa vida e não percebemos. O mundo secular, vamos lá para o mundo secular. Você pega, o jogo São Paulo e Corinthians, no Morumbi.
São Paulo vai lá e ganha de 3-1 ou 3-0. Você vai falar, nossa, o São Paulo destruiu o Corinthians, acabou com o Corinthians, aniquilou o Corinthians. Gente, só foi uma vitória, ele só ganhou de 3-0. Foi tudo isso que nós falamos, essa é a linguagem exagerada de torcedor. Mas só houve um jogo e ganhou de 3-0. Muitas vezes foi dado um pênalti pro São Paulo que não existiu, uma falta que não existiu, e aí saiu o gol. Mas por que o torcedor faz isso? Exagerando para colocar o inimigo lá embaixo e o seu time lá em cima. Ou as pessoas do antigo Oriente Próximo, quando iam falar de guerra e registrar sobre guerra, ele queria deixar os seus adversários lá embaixo e colocar eles lá em cima. Então, como que eles descreviam? Invadimos nação tal, brigamos, houve guerra e aniquilamos todo mundo. Não sobreviveu ninguém. Era exagero só para descrever que foram vitoriosos. Mas se você fosse olhar na realidade, a nação ainda sobreviveu. Alguns foram pegos como escravos, outros foram abandonados lá e ficaram sujeitos à cidade. E assim por diante. Não muda muito. E o Pocopa entende que no Antigo Testamento também tinha isso. E eu concordo com ele. Observação central. Você precisa observar isso. Essa perspectiva é fundamental para evitar uma leitura literalista moderna que não corresponde à intenção comunicativa original dos textos bíblicos. Que tristeza, né? Eu fico imaginando, né? As pessoas falam que nós evangélicos somos literalistas e que vamos olhar o texto bíblico de forma literal em tudo. E engraçado, né? Que quando o ateu vai pega essas passagens, ele lê de forma literalista. Tudo é literal para ele. Não, realmente Deus mandou matar mulheres e crianças e acabou. Você tá entendendo como que é muito complicado? Então, infelizmente, isso é um pouco de desonestidade intelectual. Pois bem, vamos embora. Vamos continuar aqui. O conceito de Eren, devotamento à destruição. O termo hebraico Eren é frequentemente traduzido como destruir totalmente ou consagrar à destruição. No entanto, Copan observa que sua compreensão adequada exige análise mais profunda. Então, essa palavra em hebraico traz essa ideia é traduzido como destruir totalmente ou consagrar à destruição. Mas precisamos pensar algumas coisas sobre ela. Ato de juízo religioso, vamos lá. Eren não descreve apenas uma ação física, mas um ato de juízo religioso como dimensões teológicas significativas. Então, Eren não descreve apenas uma ação física de destruir, mas é um ato de juízo religioso, é um ato religioso com dimensões teológicas, passa uma mensagem teológica. E qual era o objetivo primário? Seu objetivo principal era eliminar a influência idolátrica e moral dos cananeus, não promover extermínio racial ou étnico. Ou seja, o primeiro objetivo era acabar com a influência da idolatria e da moral dos cananeus, da moralidade equivocada, pecaminosa dos cananeus. E não promover o extermínio total deles. Então, quando Deus fala, invade lá a terra dos cananeus e extermina tudo, era exterminar a influência da idolatria e da moralidade errada deles. E não um extermínio racial ou étnico. Essa não era a ideia. E tem a expulsão e destruição. E em muitos textos, o Eren está ligado à expulsão e à destruturação social, e não à morte indiscriminada de populações. Então, essa palavra em hebraico, muitas das vezes é usada em contexto que era para mostrar a expulsão daquela nação, daquele local. Ou destruir a estrutura social daquele povo. Existia uma estrutura social, sacerdotes, reis, príncipes. Você destruía aquela estrutura social porque é ela que dá base para os pecados que eram desenvolvidos naquela nação. Pecados morais e também idolatria. Tá bom? Então era nesse sentido que essa palavra muitas das vezes era usada. Textos como Josué 6, versículo 11, devem ser lidos em conjunto com passagens posteriores, que afirmam explicitamente que restaram muitos cananeus na terra. Juízes 1.
Juízo 1 vai dizer que ainda houve muitos cananeus que ficaram na terra. Mas não tinha dito que tinham sido destruídos no texto, no livro anterior? Porque o autor fez um exagero hiperbólico. Mas ainda os cananeus ainda estavam lá. O que indica que a linguagem de destruição total não pode ser entendida de modo estritamente literal. Não é de forma literal. Mas é eliminar a influência idolátrica ou expulsar daquela nação, ou destruir a estrutura social daquela nação. Então essa palavra é usada no sentido não só de uma ação física, mas de um ato de juízo teológico, de um juízo religioso. Tá bom? Abre aspas, Paul Copan diz: estamos diante de uma retórica de vitória completa e não de um relatório estatístico de baixas. O autor bíblico não está preocupado em demonstrar estatística de baixas. Quantas pessoas morreram? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em usar uma retórica de vitória. Vencemos. Aniquilamos todo mundo. Morreu todo mundo. Mas morreu todo mundo mesmo? Não, é só um jeito de escrever hiperbólico. É um exagero, é um hebraísmo. Mas tenta convencer isso o ateu. Tenta colocar, não dá, ele não deixa você falar. Mas essa é a resposta que hoje os acadêmicos utilizam para esses textos. Mulheres e crianças, literalidade ou hipérbole? Literalidade ou hipérbole? Vamos lá? Deixa eu beber água. A menção explícita a mulheres e crianças é sem dúvida o aspecto mais perturbador para o leitor moderno. Essa questão requer análise cuidadosa e sensível, considerando múltiplas dimensões interpretativas. É porque realmente a expressão está lá, mulheres e crianças. Né? Mata todas as mulheres e crianças. E é um problema para que nós cristãos, olhando o texto, temos que lidar com isso. Não podemos falar, não, Deus mandou matar mesmo, está tudo certo. Isso é uma resposta muito simplista e muito apequenada do assunto, que é complexo. Você concorda comigo que é complexo? Deixa aqui no comentário que é um assunto complexo. Mas vamos lá, tem resposta, Cláudio? Tem uma resposta, vamos lá. Convenção literária. Expressões como homens, mulheres e crianças funcionavam como fórmulas padrão para indicar derrota total do inimigo e não descrição literal de ações. Quando fala mata mulheres, homens, mulheres e crianças, era a derrota total do inimigo. Era para descrever de forma exagerada a derrota total do inimigo. E não ações concretas mesmo. Mata todo mundo. E nós temos aqui a ausência de foco narrativo. O texto não descreve cenas detalhadas de violência contra crianças, mas utiliza a linguagem sumária e convencional. Se você ler o texto, mostra o autor, entra lá na terra, mata aquela criança, mata aquela outra, degola aquela outra. Está falando isso? Não. O foco dele é uma linguagem convencional. Nós temos dados narrativos internos. A sobrevivência posterior de população cananeu sugere que tais expressões não descrevem extermínio literal de todos os habitantes. Então Deus não permitiu que todo mundo a nação cananeia foi invadida e todo mundo que estava lá foi morto. Não existe, porque depois textos posteriores vão dizer que tinham cananeus que estavam vivos. Mas o texto, gente, era exagero hiperbólico. Era uma convenção retórica. Conclusão interpretativa. Assim como a Copan argumenta que a acusação de genocídio no sentido moderno e técnico do termo, extermínio sistemático de um grupo étnico, é conceitualmente inadequado para esses textos antigos, quando compreendidos em seu contexto original. Quando você compreende o contexto original, você não pode pegar uma palavra técnica moderna, que é o genocídio, que é a destruição sistemática de um grupo étnico, e aplicar para um texto do Antigo Oriente Próximo. Não tem como. Quando você leva em conta o contexto original, você não consegue pegar uma palavra dessa, que é genocídio, e aplicar para lá. Século XIII, século XII, século X, antes de Cristo. Você não consegue fazer essa aplicação.
Então a gente tem que levar isso em conta e pensar seriamente a respeito disso. E eu concordo com o Copan. Guerra Santa como juízo moral, não expansão imperial. Vamos lá? Vamos beber água. Outro ponto-chave na argumentação de Copan é a distinção fundamental entre as guerras de Israel, registradas no Antigo Testamento, e as campanhas imperialistas, características de outras nações antigas. Autorização limitada. Israel não recebe autorização divina para conquistas ilimitadas ou expansionismo permanente. Primeira coisa que você tem que olhar o Antigo Testamento, e o Copan observa isso muito bem, Deus não autoriza Israel a sair expandindo seu território e dominando todas as nações que ele via pela frente. Algumas nações eram necessárias para que a idolatria e o pecado daquela nação não influenciassem Israel. Mas Deus não falou para ele sair expandindo seu reino de forma ilimitada. Não houve um expansionismo permanente. Não houve. Restrições claras. As ações militares estão restritas geograficamente e temporalmente a contextos específicos. Vencer determinadas nações eram questões específicas que Deus deixou bem claro para Israel. Fundamento em juízo divino. O fundamento é juízo divino contra práticas como sacrifício infantil, violência estrutural e não supremacia étnica. Ou seja, quando Deus permite que invada alguma nação, era para destruir a influência idolátrica dela, ou sacrifícios humanos, sacrifícios de criança. Essa era a ideia. Existia uma mentalidade, existia um juízo divino sobre algumas nações. Então, quando Israel invade algumas nações, havia um juízo de Deus para aquela nação. Porque aquela nação, ela expandia, tinha uma ideia de expansão, mas expandindo, ela aumentava a idolatria, pecado e sacrifícios humanos. Então, Israel não está fazendo nenhum genocídio. Então, esse negócio de argumento ateu sobre genocídio cai por terra. Paciência e gradualismo divinos. Nesse sentido, o Copan enfatiza que Deus é apresentado nas Escrituras como paciente e gradual em seu juízo. Deus tem paciência para efetivar um juízo. E o juízo dele não é de forma total, é gradual. Gradualmente ele vai dando juízo. Gênesis 15:16 indica que a medida da iniquidade dos cananeus ainda não estava cheia, sugerindo um longo período de tolerância antes do juízo final. Ou seja, lá em Gênesis, Deus fala, não, o juízo contra os cananeus ainda não está cheio. Não subiu a medida da iniquidade. Mas quando subir, não tem como eu vou entrar em juízo contra essa nação. Vou aniquilar esses pecados, sacrifícios infantis e assim por diante. Comandos divinos e responsabilidade humana. Vamos lá. Copan rejeita enfaticamente a ideia de que esses textos do Antigo Testamento oferecem um modelo moral normativo para todos os tempos e contextos. O que foi falado no Antigo Testamento não é um modelo para todos os contextos e para todos os tempos. Nessa perspectiva, eu concordo com o Copan. Não é falado para todos os momentos. O que foi falado no Antigo Testamento demandava um tempo, demandava um período, demandava um jeito de se escrever e era para um local. Não demanda para todos os locais, para todos os tempos, para todas as eras. Essa distinção é absolutamente crucial para uma hermenêutica responsável. Para interpretar o texto bíblico de forma responsável, eu preciso entender que nem tudo que é falado no Antigo Testamento serve para todos os tempos, todos os momentos da história da humanidade. Contextuais, vamos lá. Os comandos estão profundamente enraizados em situações históricas e culturais específicas do antigo Israel. Aqueles comandos que Deus está dando para Israel é para um período determinado, um momento determinado, um contexto cultural determinado e uma situação determinada. Ele não está fazendo um comando teológico que vai valer como um dogma, que vai servir para toda a igreja, para toda a humanidade. Não entender isso é ser desonesto com o próprio texto. Irrepetíveis.
não podem ser replicados ou aplicados diretamente a outras épocas ou circunstâncias. Eu não posso invadir outra nação e mandar matar mulheres, crianças e homens por causa da idolatria. Não tem como eu fazer isso no contexto agora. Não existe isso. Isso é um perigo. Não existe. É irrepetível. O que aconteceu no Antigo Testamento, ainda que não foi de forma total, tinha exageros hiperbólicos, mas aconteceu em alguma medida. Por causa da idolatria, por causa dos sacrifícios humanos, mas foi para aquele determinado momento, para aquele contexto histórico, e é irrepetível, não se repete mais na história. Revelação progressiva, vinculados a um estágio específico da revelação divina que culmina em Cristo. Ou seja, progressivamente, Deus foi se comunicando para Israel. Quando se deu em Cristo, agora nós entendemos o Deus misericórdia, amor que amou o mundo de tal maneira. E nesse sentido podemos falar que essas coisas do Antigo Testamento que se deu ali não se repetirão mais. Porque progressivamente Deus foi se comunicando, se revelando de forma de um Deus amoroso, mas também um Deus de juízo. O próprio autor aos Hebreus, no Novo Testamento, diz que Deus é um fogo devorador, um fogo consumidor. Tá bom? E importância apologética. Essa distinção é crucial para evitar leituras fundamentalistas que tentem justificar violências religiosas contemporâneas, baseando-se inadequadamente nesses textos antigos. Tem muita gente fundamentalista no mundo evangélico que pega essas passagens bíblicas e fala, não, tem que invadir as outras nações, destruir todo mundo lá mesmo. Não tem problema, porque está na Bíblia. Tem muito fundamentalista que faz isso. E em vez de nós fazer uma hermenêutica, uma exegese sadia do texto, nós aplicamos o texto fora do seu contexto e tentamos fundamentar a destruição dos outros povos. E isso é inadmissível. E aí nós jogamos o jogo do ateu. Porque quando você fala um negócio desse, um ateu bate palma e fala, tá vendo? O texto dá margem para você apoiar a destruição dos outros povos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nesses textos antigos. A revelação bíblica é progressiva e encontra sua plenitude na ética do reino proclamada por Jesus. Então qual é a ética que o cristão vive hoje? A ética do reino. Bate na face, eu dou alta face. Pega a minha capa, eu dou a túnica. Pede para mim andar um tanto, eu ando 2 tantos com ele. É isso, a ética do reino. É o reino de ponta cabeça. É nesse sentido. A nossa ética é a ética do reino do Cristo. Da misericórdia, do amor, amar até os inimigos que nos odeiam e orar pelos aqueles que nos querem mal. Essa é a ética do reino. E não desejar o mal do nosso próximo. A ética de pedir perdão. A ética de perdoar. A ética de ter misericórdia e de receber misericórdia. Terei misericórdia de quem eu querer ter misericórdia. E bem-aventurado aquele que tem misericórdia, porque obterá misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Objeções comuns e respostas. Existem objeções acadêmicas comuns que é falada pra gente, mas existem respostas. A Bíblia endossa o genocídio, ela assina embaixo no genocídio, ela ordena o genocídio. E a resposta nossa? Linguagem hiperbólica, exagerada, característica da retórica de guerra antiga. Era próprio daqueles povos usar esse tipo de linguagem para descrever as guerras antigas, para mostrar que eles tiveram uma vitória total contra os povos vizinhos. A ausência de evidências de extermínio literal nas narrativas subsequentes. Os povos falavam, destruímos totalmente. Aí você vai ver na arqueologia, nos registros, os povos ainda estavam lá. Então, ou seja, não houve uma destruição literal e total. Mas o autor escreveu, Kleber. Ele escreveu para exagerar, para dizer que venceu a batalha. Deus ordenou matar inocentes? Juízo divino contextual contra práticas moralmente abomináveis. Deus não está julgando inocentes. Deus está julgando povos imorais, com práticas imorais de idolatria e de sacrifícios humanos. Foco primário na expulsão e na
desestruturação cultural. O que Deus queria era a expulsão desses povos, e junto com ele a idolatria, a abominação, os sacrifícios humanos, e destruir a estrutura cultural daquele. Ou seja, qual é a estrutura cultural? O pensamento cultural deles. O jeito deles adorar, o jeito deles caminhar, o jeito deles se comunicar. Deus destruía tudo isso. Destruindo isso, não tem influência em Israel. Então, assim, por quê? Porque Israel tem que impactar e não ser impactado pelos outros povos. Então não era uma desestruturação cultural e não um massacre indiscriminado. Não era um massacre, o que o texto está dizendo, apontando para o massacre. Como muito ateu diz. Esses textos legitimam violência religiosa hoje. Esses textos abrem margem para você promover a violência. Aí vamos lá. Qual é a resposta nossa? Comandos específicos e irrepetíveis, vinculado a contexto histórico único, não constitui um modelo normativo. Ou seja, o que foi falado lá não é um modelo normativo. Não é uma norma para todos os tempos, todas as eras e todas as épocas. Foi para aquele momento, para aquele período, para aquele povo, para aquele determinado instante. E é irrepetível, não se repete na história. Então não é um modelo normativo. Por quê, Kleber? Porque a revelação é progressiva e culmina na ética de paz do Novo Testamento. Quando você chega na plenitude da revelação, na plenitude do Novo Testamento, você tem um Deus que é juízo, sim, mas é um Deus de misericórdia. Tão misericórdia que impõe o seu juízo no seu próprio Filho, para que todo aquele que crê no Filho, que vai morrer pelo amor ao pecador, mas que vai ressuscitar ao terceiro dia, quando você crê pela fé nele, a justiça do Filho é aplicada em você. Isso é misericórdia, isso é amor. Então, é nesse sentido, por isso que é revelação progressiva. Porque quando chega na plenitude dos tempos, aí você vê o Deus amoroso. Um amor que supera tudo e é mais poderoso do que a própria morte. Bora lá. Questões teológicas filosóficas mais amplas para nós pensarmos aqui. O problema do mal. As guerras cananeias se inserem no debate mais amplo sobre o problema do mal, que é o problema filosófico por excelência. E eu ainda vou ministrar uma aula aqui só sobre o problema do mal. Copan se aproxima dos autores como William Lane Craig, ao sustentar que se Deus existe e é o padrão último da moralidade, ele possui autoridade sobre a vida. Juízo divino não é moralmente equivalente à violência humana arbitrária. Então, quando Deus está impondo o seu juízo, porque o Copan ele pensa quase igual ao Craig, que se Deus existe e ele é o padrão último de moralidade, então quando ele impõe um juízo, ele sabe do que ele está fazendo. Ele sabe a medida certa do seu juízo. Então, você não pode comparar o juízo de Deus à moralidade arbitrária humana, que o homem determina o que é certo e o que é errado. Porque nós diríamos teologicamente que a moralidade humana foi atingida pelo pecado e no fundo o homem não sabe o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes o que ele diz que é errado é certo. E muitas vezes o que ele diz que é certo está errado. Então, assim, não dá para você comparar a moralidade de Deus com a moralidade humana. Deus é um ser moral por excelência. E por ele ser um ser perfeito por excelência, quando ele impõe um juízo, ele sabe do que ele está fazendo. Então ele tem razões suficientes para saber o porquê que ele impôs juízo àquela determinada nação. Deus tem razões. E essas razões são razões perfeitas. E por que ele não revela para a gente, Kleber? Porque a nossa mente é imperfeita. Uma mente imperfeita não compreenderá um projeto e um plano e uma sentença perfeita de um Deus perfeito. Mesmo que ele revelasse, eu não compreenderia. Tá bom? Deixa eu pensar isso. Gradualismo moral e revelação progressiva. A Bíblia apresenta um desenvolvimento ético que culmina no Novo Testamento. A revelação não é estática, mas pedagógica, ou seja, Deus vai ensinando o seu povo ao longo dos tempos, pedagogicamente, ensinando, corrigindo, e isso vai se dar de forma plena no Novo Testamento.
A ética do reino, revelada plenamente em Cristo, não anula, mas ressignifica os textos anteriores, dentro de uma narrativa redentora maior. Ressignifica. Hoje eu vi um pregador da congregação, mandaram um áudio dele para mim, e ele usou o termo ressignificação. Eu fiquei muito feliz com isso. Falei, olha, o pregador usando o termo ressignificação. Assistiu meus vídeos. Usou um vocabulário rico em teologia. Se expressou bem. Olha que coisa bonita. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é bom, gente. O pregador, ele pode falar nós vai, nós voltava, nós iria? Pode. É simples, fala. Mas quando ele melhora, é pecado falar melhor? É pecado falar, se expressar melhor? É pecado ter um vocabulário melhor? Não. Então ele usou o termo ressignificação. Olha que interessante, a ética de Cristo ressignifica os textos anteriores. A partir da ética cristã, da ética fundamentada no reino do Cristo, eu posso olhar com um olhar mais santo ou santificado, olhando os textos do Antigo Testamento. E não impor uma moralidade arbitrária minha hoje, do tempo atual, e ser anacrônico e impor ao texto do Antigo Testamento sem uma ponte hermenêutica. Saltar do nada para lá é desse jeito. O Antigo Testamento está errado porque eu aqui, o homem do século XXI, com a minha moralidade arbitrária, estou impondo ao texto algo que é meu. Não dá para fazer isso. Porque a revelação é progressiva. Você necessita de uma ponte hermenêutica. Tá bom? Contraponto crítico. Críticos como Richard Dawkins. O Richard Dawkins gente, é um grande ateu, é um dos 4 cavaleiros do ateísmo contemporâneo. Tem ele, não vou lembrar os outros 3, me falha a memória agora. Mas ele é um dos grandes ateus. Ele que escreveu o livro Deus, um Delírio. Interpretam esses textos como evidências de um Deus moralmente monstruoso. O Richard Dawkins, ele pega um texto dele e fala que Deus é monstruoso, olhando o texto bíblico. Copan responde que tal leitura ignora sistematicamente o que, Kleber? Ele ignora gênero literário, contexto histórico e pressupostos filosóficos necessários sobre a moralidade objetiva e o olhar desse texto. Você ignora tudo. O contexto literário, o contexto histórico, o contexto cultural, a linguagem hiperbólica. Você ignora tudo e olha o texto com um olhar contemporâneo. Você é anacrônico. Não tem jeito. Discussões e aplicações em conclusão. Em que medida a linguagem hiperbólica altera fundamentalmente nossa leitura ética desses textos? A partir de agora, como que você lida com os textos sabendo que existem exageros no texto? 2. O conceito de revelação progressiva resolve completamente ou apenas desloca o problema moral? Eu diria que ele não é que resolve totalmente, mas abre um caminho para uma reflexão melhor. Eu não só desloca o problema moral, ele não desloca, mas ao mesmo tempo não resolve. Eu diria para você nessa reflexão, para adiantar para você, que abre um caminho, uma resposta mais séria, mais saudável, olhando o texto bíblico. A revelação progressiva te dá amparo nessa situação. Como responder apologeticamente a um crítico que rejeita por princípio qualquer forma de juízo divino? Dando essas respostas que nós demos hoje. Porque qualquer crítico, ele não aceita o juízo divino, ele não aceita o julgamento divino. E nós falamos isso. Deus tem razões suficientes para aplicar o juízo divino, porque ele é um Deus perfeito e moralmente perfeito. Se ele é moralmente perfeito e ele é a moral última, reside em Deus, então ele tem razões suficientes para aplicar determinado juízo a determinada nação. Simples, ele tem razões suficientes. Ele sabe o porquê. Ah, Kleber, mas por que ele não fala para mim? Porque eu sou um ser imperfeito. E a resposta que ele está dando, o juízo que ele está dando, é um juízo perfeito.
Então, se eu sou imperfeito, eu nunca compreenderei o que é perfeito. Um dia, quem sabe, a gente vai compreender. Vemos por parte. Mas o texto bíblico diz, porque quando o que vier a ser perfeito, o que em parte será deixado de lado. Vemos pelo espelho, mas um dia veremos face a face. Um dia Deus vai nos esclarecer muita coisa e deixar muito mais claro para a gente muita coisa que hoje nós não compreendemos. Quarto lugar, é possível manter empatia genuína pelas vítimas históricas sem necessariamente acusar Deus de imoralidade? É possível. É possível você olhar o contexto histórico e falar, olha, a criança está naquele contexto e mulheres também naquele contexto de idolatria, de prostituição, de maldade, de tudo e naquele contexto. E eles não se arrependem dos seus pecados, mas Deus agora está impondo o seu juízo. Eu consigo ter empatia, entender o lado deles por causa da idolatria, da ignorância. Mas ao mesmo tempo, eu não posso acusar Deus de ser um ser imoral, não ter moralidade. Ele tem uma moralidade. Eu só não compreendo a moralidade dele, mas ele tem. Aplicações apologéticas, contexto acadêmico, debates universitários com ateus e céticos. Você pode usar essa aula de hoje. Contexto eclesial, ensino em contextos de igreja com maturidade teológica. Você pode ensinar isso para a igreja, o que você aprendeu hoje. Você pode ensinar para a igreja e falar isso para a mocidade, numa reunião da mocidade, numa reunião de jovens. Você pode ensinar isso num culto, pregando uma palavra. O que você aprendeu hoje, você pode ensinar para a igreja. E formação contínua, consciência histórica e hermenêutica robusta. Você pode ter agora uma interpretação sadia e robusta do texto bíblico para aplicar. E uma reflexão final. As narrativas de guerra do Antigo Testamento permanecem desafiadoras. Paul Copan não oferece respostas fáceis ou simplistas. Ele não oferece uma resposta fácil ou simplista, mas propõe uma leitura responsável, ou seja, mais acadêmica, mais séria, mais crítica, que leva a sério tanto o texto bíblico em seu contexto original, quanto as preocupações morais legítimas do leitor contemporâneo. Porque o leitor contemporâneo, quando olha esse texto, ele vai falar, então Deus é um monstro moral. Ele é um monstro moral, porque ele fala, faz e ordena coisas horríveis. Aí eu tenho que entender esse lado legítimo da moralidade contemporânea. E o que eu devo fazer? Mostrar que existe uma ponte hermenêutica, uma ponte de interpretação. Mostrar que existe uma resposta para essa dúvida que ele tem. A soberania de Deus, longe de legitimar a violência, é apresentada com um fundamento último de justiça. À luz do Novo Testamento, a graça, a reconciliação assume centralidade sem apagar a seriedade do mal. Como leitores modernos, somos chamados não apenas a julgar o texto, mas a permitir que ele questione as nossas próprias categorias morais e culturais. Em vez de eu impor as minhas categorias morais ao texto, eu poderia deixar também o texto impor ou questionar a minha moralidade. Será que a minha moralidade é tão moral assim? É isso, eu tenho que deixar o texto me confrontar. O texto tem que me confrontar. O texto que caiu na parede e me questionar também. Não é só eu que questiono o texto também me questiona. Como que é a minha moralidade? Ela está fundamentada em quê? Entendeu? É nesse sentido. As referências bibliográficas já foram passadas e eu espero, nós finalizamos essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, hypa esse vídeo, tá bom? E seja membro do canal. Dito isso, meus irmãos, vambora, faça um curso de teologia comigo e continue ajudando esse canal a crescer rumo a esse ano a 10 mil. Mas o intento maior é hashtag rumo a 50 mil manos querendo Deus. Amém.